Olá, alunos do canal Top Matemática. Aqui, professor Wellington Duarte na área, e hoje nós vamos resolver uma prova completa que foi realizada em 2017 para seleção de soldado PM segunda classe. A banca era a VUNESP e a exigência acadêmica era o ensino médio. Eu resolverei essa prova a pedido de alguns alunos do canal. E como nós vamos fazer isso? À medida em que prosseguimos com as explicações, eu vou deixando cards logo acima para que você possa retornar em algumas aulas de nosso canal para poder tirar dúvidas. Por exemplo, se você tem problemas aí com divisão, eu deixo o card da divisão. Se o teu problema é com equação de primeiro grau, deixarei logo acima o card onde você poderá acessar as nossas aulas de equação de primeiro grau. Será uma aula um tanto quanto longa, porém acho que você vai aproveitar bastante. E mesmo você que não vai fazer a prova da PM daqui a uns dias, você poderá aprender bastante estudando estes exercícios. Sem maiores delongas, vamos então à leitura do primeiro problema. A tabela mostra a movimentação da conta corrente de uma pessoa em determinado dia. Veja, aqui eu tenho o tipo de movimentação, no caso, pagamento, depósito, saque. E aqui eu tenho os valores que foram movimentados. Sabendo-se que o saldo no final do dia era positivo e correspondia a 20% do saldo do início do dia, então o valor de x em reais é, no final das contas, quero o valor do x. E logo de cara já te deu uma informação importantíssima. O y vai ser igual a quem? Este y aqui será igual a quem? Será igual a 20% do saldo do início do dia, ou 20% de... Qual é o saldo do início do dia? R$ 530. Veja que quando eu falar em saldo, ele pode ser positivo ou negativo. Pagamento será sempre negativo, depósito sempre positivo. Então, vamos lá. A primeira coisa a calcular é este valor de y. Y será igual a 20. Veja que 20% também posso reescrever desta forma. 20 centésimos. O que é 20%? 20 no meio de 100. Agora, perceba o seguinte, já podemos facilitar a nossa vida aqui. Veja que eu posso cancelar um zero daqui com um zero daqui, porque eu tenho sinal de vezes. E eu também posso cancelar este zero com este zero. No final das contas, fiquei com uma conta bastante simples. Veja, 2 vezes 53, e embaixo eu fiquei com 1. 2 vezes 53, você já sabe, é 106. E como embaixo eu tenho 1, no final das contas, o y será o próprio 106. Agora vamos aqui calcular o saldo a cada operação. Veja, o nosso amigo tinha R$ 530 e ele pagou. Se ele pagou, é menos. Então eu vou pegar o 530 e vou tirar daqui 424. Qualquer coisa, dúvidas com soma ou subtração, vou deixar card aqui em cima. 10 tira 4, 6. Por quê? Porque eu emprestei. Como eu emprestei do 3, ficou 2. 2 tira 2, nada. E 5 tira 4, 1. Veja que o nosso saldo aqui, agora, é mais R$ 106 após o pagamento. Agora, veja que houve um depósito. O depósito é soma. Então, nós tínhamos 106 de saldo, depositou 280 e aqui eu tenho um saldo de 386. Agora sim, eu posso montar uma equação de primeiro grau para encontrar esse valor que estamos procurando. Vamos lá então. Veja que agora eu tenho 386. Houve um saque, eu vou retirar o valor de x, que é o valor que eu estou procurando. Depois eu vou depositar R$ 310, portanto eu vou somar 310. E no final do dia, o meu saldo será de R$ 106. Veja, eu já posso somar aqui esses dois camaradas. Então, 386 mais 310
eu terei 696. 696 menos x será igual a 106. Veja que agora eu posso jogar este 106 para a esquerda do sinal de igual. Veja, 696 é mais 106. Ele vem para cá negativo, na operação inversa. Veja também que eu já posso jogar esse menos x para o lado direito. Ele é menos x, ele vai como mais x. Portanto, o meu valor de x será igual a 696, dos quais eu vou retirar 106. 6 tira 6, nada. 9 tira nada. 6 tira 1, 5. Veja que o valor do x é 590. Aí você vai olhar aqui, você vai falar, poxa, mas só tem valores negativos? Sim, claro, só tem valores negativos porque estamos falando de saque. Então, o valor do x é menos R$ 590. A alternativa B, de bacana. Lendo agora a nossa questão número 20. Um carro parte da cidade A em direção à cidade B. E após percorrer 1/8 da distância entre as duas cidades, passa pelo primeiro pedágio. Percorre mais 1/5 da distância entre as duas cidades e passa pelo segundo pedágio. Se a distância entre o segundo pedágio e a cidade B é de 459 quilômetros, então qual a distância percorrida entre a cidade A e o primeiro pedágio em quilômetros? Veja, e aqui eu tenho as opções. Eu fiz um desenho aqui para que o nosso entendimento fosse facilitado. Veja, diz o problema que o carro saiu da cidade A em direção à cidade B e, quando percorreu 1/8 do caminho, ele passou pelo primeiro pedágio. Depois ele continuou e percorreu mais 1/5 do caminho, quando ele chegou ao segundo pedágio. E o problema nos fala que a distância do segundo pedágio até a cidade B é de 459 quilômetros. Começarei encontrando a distância percorrida da cidade A até o segundo pedágio, na forma de fração, é claro. Então, a primeira coisa é tirar o MMC entre 8 e 5. 8 é par, dá para dividir por 2. 8 dividido por 2, 4. Escorrego esse 5, porque não dá. O 4 ainda dá por 2. 4 dividido por 2, 2. Escorrego o 5 novamente. Novamente dá para dividir por 2 e aqui 1. Escorrego esse 5. 5 é número primo, só dará para dividir pelo número 5 mesmo. Então, veja, 5 vezes 2, 10. 10 vezes 2, 20. 20 vezes 2, 40. O nosso MMC é 40. E aqui você já sabe, temos que dividir pelo de baixo, multiplicar pelo de cima. Vou deixar um card logo aqui em cima. 40 dividido por 8, 5 vezes 1, 5. 40 dividido por 5, 8 vezes 1, 8. Veja você que, sendo os denominadores iguais, eu posso somar os numeradores. Então, aqui teremos 13/40. O que é 13/40? 13/40 já é a fração percorrida. Ora, com estes 13/40, eu consigo encontrar a fração que ainda não foi percorrida. E que conta eu faço? Eu posso fazer 40/40 e daqui retirar 13/40. E o resultado desta conta será 27/40. Então, 27/40 é a fração não percorrida. Veja você que 40 significa que eu posso dividir a distância de A até B em 40 pedacinhos, dos quais 13 pedacinhos, ou 13/40, eu já percorri. E 27/40, ou 27 pedacinhos, ainda faltam percorrer. Então, veja bem, o que eu posso fazer agora? Como eu tenho
do segundo pedágio até B, 27 pedacinhos, eu posso pegar 459, dividir por 27. E eu vou achar o valor de cada pedacinho, cada um desses 27 pedacinhos. Então, vamos lá. 1 vezes 27 dá 27. E aqui eu faço uma conta de menos. Empresto, 15 tira 7, 8. Aqui eu emprestei, ficou 3. 3 tira 2, 1. Abaixo este 9, quantas vezes o 27 cabe dentro do 189? Vamos tentar aqui o 7. 7 vezes 7, 49, vão 4. 7 vezes 2, 14 e 4, 18. Muito bem, o resultado é 17. O que significam esses 17 inteiros? Significa o seguinte, que eu tenho aqui 27 pedacinhos e cada pedacinho vale 17. E esses 13 pedacinhos também, cada pedacinho vale 17. Então, o que eu posso fazer agora? Eu posso pegar o 17 e multiplicar por 40. 4 vezes 7, 28, vão 2. 4 vezes 1, 4 e 2, 6. Aqui eu tenho 680, mas o que é 680? 680 são 40 pedacinhos, cada um valendo 17 quilômetros. Ou, dizendo de uma outra forma, acompanha comigo aqui. Veja, a distância de A até B corresponde a 680 quilômetros. E por que é que eu calculei a distância de A até B? Eu calculei a distância de A até B porque agora me interessa calcular 1/8 de 680. Por quê? Porque é exatamente o que o problema pede. O problema pede a distância entre A e o primeiro pedágio, entre a cidade A e o primeiro pedágio. Esta distância aqui, que corresponde a 1/8. Então, aqui, 1 vezes 680, 680. Aqui embaixo sabemos que temos 1 e 8 vezes 1, 8. Agora, 680 dividido por 8. Esta conta eu farei aqui. 680 dividido por 8. 8 vezes 8, 64. 64, abaixo 0, 5 vezes 8, 40. E aqui resta 0. Portanto, 1/8 de 680 é igual a 85 quilômetros. E a nossa resposta aqui é a letra C. Lendo o exercício 21. Um escritório comprou uma caixa de envelopes e irá dividi-los em pequenos pacotes, cada um deles com o mesmo número de envelopes. Se em cada pacote forem colocados ou 8, ou 9, ou 12 envelopes, não restará envelope algum na caixa. Sabendo-se que nessa caixa há menos de 400 envelopes, então o número máximo de envelopes nessa caixa é, e eu tenho aqui as opções. Eu só posso colocar 8, ou 9, ou 12, e em nenhum caso vai restar envelope. Logo, eu posso trabalhar com o MMC entre 8, 9 e 12. Vamos encontrar esse MMC. Veja, 8 dividido por 2 dá 4. 9 não dá, eu escorrego. 12 dividido por 2, 6. Aqui, 4 dividido por 2, 2. 9 eu escorrego. 6 dividido por 2, 3. Novamente o 2, porque temos número par. 2 dividido por 2, 1. Escorrego 9, escorrego 3. O próximo número primo é 3. 3 dividido por 3, 1. 9 dividido por 3, 3, 1. E aqui só vai dar o 3. Veja que agora, encontrando o MMC, 3 vezes 3, 9. 9 vezes 2, 18 vezes 2, 36, vezes 2, 72. Encontrando os múltiplos de 72, só podem caber na caixa múltiplos de 72. Então, veja, 0 envelopes não pode ser, porque senão não teriam envelopes. O próximo múltiplo é o próprio 72. Veja que daqui para cá eu somo 72.
Agora veja, 72 está longe de 400. Se eu somar novamente 72, teremos 144 envelopes. Agora, veja, 144 também está longe, então eu somo novamente. Dá 6, dá 11, dá 216. Veja que eu poderia colocar 216 de tal forma que não sobrasse nenhum envelope. Porém, eu não tenho essa resposta aqui, vou tentar a próxima. Vou pegar 216 e somar com 72. 6 e 2, 8, 7 e 1, 8, 288. Veja, eu tenho aqui 288, porém, ele quer o número máximo de envelopes. Logo, eu tenho que ver se cabe a quantia de 288 somado com 72. 8 e 2, 10, vai 1. 8 e 8, 16, vai 1. 360 envelopes. Veja, eu também tenho a possibilidade de colocar 360 envelopes. Será que eu tenho possibilidade de colocar mais envelopes? Veja, se eu somasse 360 mais 72, ultrapassaria a quantidade de 400 envelopes. E sabemos que tem que ser menos que 400 envelopes. Logo, a alternativa correta neste exercício é a letra B, também de bacaninha, exercício bacaninha. Lendo agora o exercício 22. Em um armário, a razão entre o número de gavetas vazias é uma razão, portanto, é uma fração. E o número de gavetas ocupadas é um nono. Após se esvaziarem duas gavetas que estavam ocupadas, a razão entre o número de gavetas vazias e o número de gavetas ocupadas passou a ser de 1/5. Sendo assim, o número de gavetas ocupadas nesse armário passou a ser. Veja, primeiramente temos que pensar nesta fração aqui. X está para Y, onde o X são as gavetas vazias e o Y são as gavetas ocupadas. Se X está para Y, então vai ser igual à razão que o problema deu, 1/9. Uma gaveta vazia para cada 9 gavetas ocupadas. E a partir daqui, eu posso montar uma equação. Acompanha comigo aí. Y vezes 1 vai ser igual a x vezes 9, ou 9x. Esta aqui é uma equação que corresponde à primeira situação. Na próxima situação, eu tinha x gavetas vazias que eu somei com duas, porque esvaziaram duas gavetas. Em contrapartida, as ocupadas perderam duas gavetas. E esta nova razão será 1/5. E assim, eu vou obter uma segunda equação correspondente à segunda situação. Então, vamos lá. 5 vezes x mais 2 vai ser igual a 1 vezes y menos 2. Então, vamos lá. 5 vezes x, 5x. 5 vezes 2, 10 positivo. 1 vezes y, 1 vezes menos 2, menos 2. Veja, vamos melhorar isso aqui. 5x, este mais y eu trago para cá na operação inversa. O mais 10 já está aqui. Esse menos 2 trago para cá na operação inversa, mais 2. Posso melhorar isso aqui. Teremos 5x menos y, somando aqui, eu terei mais 12. E esta é a segunda equação correspondente à segunda situação. Agora, veja que nós podemos substituir na segunda equação a primeira. Então, vou copiar aqui a nossa segunda equação. 5x menos y mais 12 será igual a 0. Veja que o y, eu sei quanto é o y. O y é 9x. Então, menos 9x mais 12 será igual a 0. 5x menos 9x, eu tenho menos 4x. Tinha 5, gastei 4, fiquei devendo 4. Isto vai ser igual a este 12, posso jogar para lá, menos 12.
Veja você que esse menos 4 está multiplicando, ele pode ir para lá, dividindo. Menos 12 dividido por menos 4. E o nosso x será igual a 3. Menos que divide menos, mais. E 12 dividido por 4, 3. Veja você que o problema nos pede o número de gavetas ocupadas na segunda situação. Veja, na primeira situação, temos que o y é igual a 9 vezes x. Y é igual a 9 vezes 3 e o y será igual a 27. Este é o número de gavetas ocupadas na primeira situação. E qual conta eu faço agora? Ora, eu tinha 27 gavetas ocupadas e o problema nos diz que 2 gavetas foram esvaziadas. Logo, 27 menos 2, 25. Então, eu terei 25 gavetas ocupadas, respondendo à pergunta que foi feita no começo. Portanto, a alternativa vencedora é a letra A. Mais um problema aqui. Em uma caixa havia 150 peças, das quais 30% estavam enferrujadas e, portanto, não podiam ser utilizadas. Das demais, isto aqui é importante, 20% apresentavam defeitos e também não podiam ser utilizadas. Considerando o número total de peças, é correto dizer que o número de peças que podiam ser utilizadas. Bom, de 150 peças, eu tenho que tirar 30%. Por quê? Porque essas peças estavam enferrujadas. Como que eu calculo 30% de 150? Veja, eu posso reescrever como 30 centésimos vezes 150. Já fizemos uma conta em exercícios anteriores bem parecida. Veja, este zero eu posso cancelar com este e este eu posso cancelar com este. E aqui ficamos com 3 vezes 15 sobre 1, ou 45 sobre 1, que é a mesma coisa que 45. Agora veja, essas peças estavam enferrujadas. Eu tenho que tirar de 150. E quando eu fizer esta subtração, eu terei 105 peças, que a princípio eu poderia usar. Porém, o problema prossegue dizendo que dessas aqui, das 105, das demais, 20% estavam com defeitos. Então, agora, eu tenho que tirar 20% de 105 peças. E o procedimento é o mesmo. 20 centésimos vezes 105. Veja que aqui eu posso cancelar somente um zero daqui com outro daqui. E aí eu faço 2 vezes 105. 105 vezes 2 vai dar 210. Veja que agora eu tenho 210 que eu vou dividir por 10. Então, aqui sim, agora eu posso cancelar um zero de cima com um zero de baixo, porque é uma divisão. Portanto, eu tenho 21 peças que estão com defeitos. E o problema quer saber o número de peças que podiam ser utilizadas. Eu tinha 105 peças agora, que eu vou retirar 21 peças. 5 tira 1, 4, 10 tira 2, 8. Esse é o número de peças que poderiam ser utilizadas. Porém, o problema pede para transformar esse número de peças em porcentagem. Então, vamos lá, fazer aqui a tabelinha para facilitar a visualização. Então, o que eu tenho? Eu tenho o total de peças e eu tenho a porcentagem. O total de peças eram 150. 150 eram 100% das peças. E agora eu tenho 84 peças que serão utilizadas que eu vou transformar em porcentagem. E aqui você já sabe, podemos multiplicar em cruz. Então, como é que ficaríamos aqui? 150 vezes x deverá ser igual a 100 vezes 84. Lembrando, como estamos falando de divisão, eu posso cancelar um zero daqui com outro zero daqui. E aí, como é que eu fico aqui? 15x
é igual a 10 vezes 84, 840. Portanto, o meu x será igual a 840 dividido por 15. Fazer esta conta por falta de espaço, aqui do lado, 840 dividido por 15. Aqui dá 5, 5 vezes 5, 25, vão 2. 5 vezes 1, 5 e 2, 7. Veja que agora eu tenho uma conta de menos. 14 tira 5, 9. Aqui eu emprestei, tinha ficado 7, tira 7, nada. Abaixo este zero aqui. Agora, 6 vezes 5, 30. Vão 3 lá em cima. 6 vezes 1, 6. E 3, 9. Pronto. 56, o quê? Veja que o x está na coluna de porcentagem. Então, são 56%. A alternativa vencedora é a letra C. Ou seja, 56% de todas as peças puderam ser utilizadas. Questão 24. Para percorrer um determinado trecho de estrada, um carro com velocidade constante de 80 km gasta 45 minutos. Se esse carro percorresse esse mesmo trecho com velocidade constante de 100 km por hora, gastaria quantos minutos? Essa é a pergunta. Aí um dado quilômetro por hora expressa o número de quilômetros percorrido em uma hora. Bom, dado básico aqui que talvez fosse até dispensável. Veja, aqui é um problema de regra de 3. Agora tem um detalhe no qual você precisa prestar atenção. Utilizamos no exercício 23, no exercício anterior, uma regra de 3. Claramente uma regra de 3 diretamente proporcional, porque era cálculo de porcentagem. Agora aqui temos que tomar um cuidado, quer ver? Veja, de um lado eu coloco a velocidade em quilômetros por hora e do outro lado eu coloco o tempo. Veja que a princípio a minha velocidade é 80 km por hora e eu gastarei 45 minutos. Perceba o seguinte, ele quer saber a 100 km por hora quanto tempo gastaria. Presta atenção aqui, porque senão você vai errar quando aparecer regra de 3 inversamente proporcional. Veja, pense aí comigo. Eu aumentei a velocidade. Se eu aumentei a velocidade, o meu tempo vai diminuir. Tem sentido isso que eu falei? Veja, você vai mais rápido, o tempo será menor. Claro que tem sentido. Se você tiver dúvida com regra de 3, deixarei um card aqui em cima, onde você poderá ver a nossa aula sobre regra de 3 e grandezas diretamente e inversamente proporcionais. Veja, e por que é que você tem que colocar essas setas? Porque quando é inversamente proporcional, você tem que inverter. Aqui eu vou pegar 80 centésimos e vou subir este x e descer este 45. Somente agora que eu inverti uma das colunas, eu posso multiplicar em x. Agora sim, 100 vezes x será igual a 80 vezes 45. Você já sabe que eu posso cancelar um zero daqui com um zero dali. E aí, eu fiquei com 10x é igual a 8 vezes 45. Vou fazer essa conta aqui. 45 vezes 8. 8 vezes 5, 40, vão 4. 4 vezes 8, 32. E 4, 36. Portanto, aqui eu terei 36. X é igual. Veja, eu poderia cancelar esse zero aqui, mas eu quero mostrar para você o seguinte. Por que eu cancelo? Este 10 que está multiplicando, ele vai para lá dividindo. Veja, quando você pega 360 e divide por 10, você sabe que você pode cancelar este zero com este zero. E é por isso que eu também posso cancelar este zero com este zero. Ou eu já poderia ter cancelado aqui em cima. No final das contas, o meu resultado é 36. 36 o quê? 36 minutos. Alternativa D. Exercício bastante fácil esse aqui. Passemos à leitura agora do 25º problema. A média aritmética das idades de 5 jogadores
titulares de um time de basquete é 22 anos. Um dos jogadores titulares desse time, que tem 20 anos, sofreu uma lesão e foi substituído por outro jogador, o que fez com que a nova média das idades dos 5 jogadores do time passasse a ser 23 anos. Então, a idade do jogador que substituiu o jogador lesionado é... E aqui eu tenho as opções. Antes, uma pequena lembrança do que é média. São 5 os jogadores, então veja, eu tenho que pegar uma primeira idade, a segunda, a terceira, a quarta e a quinta idade e dividir tudo isso por 5. Diz o problema que a média da soma de todas essas idades é 22 anos. Veja você que aqui eu tenho uma soma que me interessa saber. Você já vai entender por quê. Então, eu vou substituir esta soma por x. E agora vou reescrever esta mesma expressão de uma forma mais simples. X, que é a soma das idades, dividido por 5, é igual a 22 anos. Veja, para encontrar o x, eu tenho aqui uma pequena equação de primeiro grau. Eu vou jogar esse 5 para lá. Se está dividindo, você já sabe, vai multiplicando. X é igual a 22 vezes 5. E fazendo essa conta, 22 vezes 5, eu tenho 5 vezes 2, 10, vai 1. 5 vezes 2, 10 e 1, 11. Então, veja bem, a soma de todas as idades dos 5 jogadores, na primeira situação, é 110. Aí o problema diz que houve uma lesão em um dos jogadores. E esse jogador tinha 20 anos de idade e foi substituído por um outro que queremos saber a idade. Então, veja bem, nesta soma está incluído o jogador de 20 anos. Então, vamos tirar a idade deste jogador de 20 anos. 11 tira 2, 9. 90 anos é a soma das idades sem o nosso jogador de 20 anos. Eu vou chamar a idade do novo jogador, vou chamar de Y. Então, vamos lá. Se eu pegar a idade do novo jogador, o jogador Y, somar com 90, que é a idade dos outros 4, e dividir por 5, eu terei a nova média. Veja que a nova média é de 23 anos. Então, eu tenho aqui mais uma equaçãozinha. Y mais 90 será igual a 23 vezes 5. E aí, vou fazer aqui 23 vezes 5. 5 vezes 3, 15, vai 1, 2 vezes 5, 10 e 1, 11, 115 anos. Então, o y mais 90 será igual a 115 anos. Terminando esta conta, vou copiá-la aqui. Y mais 90 é igual a 115. Portanto, o y será igual a 115 menos 90. E o y, agora, 115, tiro 90, eu terei 25. Então, y é igual a 25. Como eu chamei de y a idade do jogador que substituiu o jogador lesionado, então a resposta do nosso problema é letra A. 25 anos é a idade do novo jogador. Questão número 26. Uma loja tem uma caixa cheia de tapetes e irá formar com eles pilhas, cada uma delas com o mesmo número de tapetes. Se forem colocados 12 tapetes em cada pilha, não restará tapete algum na caixa. E se forem colocados 15 tapetes, serão feitas 2 pilhas a menos. Serão feitas 2 pilhas a menos. E também não restará tapete algum na caixa. Assim, o número de tapetes que há na caixa é... Veja que com esses dados podemos montar 2 equações. Primeiro, pilhas com 12 tapetes. Então, qual seria a equação? O número de tapetes na caixa seria igual a 12 vezes o número de pilhas. E se eu quiser
pilhas ou montes com 15 tapetes, a equação a ser formada seria x é igual a 15 vezes P menos 2. 15 tapetes, porque é 15 em cada pilha. P menos 2, porque serão 2 pilhas a menos. Eu ainda posso melhorar essa equação escrevendo da seguinte forma: 15 P menos 30. O que eu fiz aqui? Eu apliquei a propriedade distributiva da multiplicação. Agora, o que eu preciso fazer é substituir a primeira equação na segunda. Olha só como é que fica. X será igual a 15P menos 30. Veja que essa é a segunda equação. Só que aqui eu tenho um valor para x no primeiro caso. Então, eu substituo esse x por 12P. E aí fica 15P menos 30. Encontrando esse P, eu encontro o número de pilhas ou o número de montes. Então, vamos lá. Eu posso fazer 12P menos 15P. Este 15 veio para cá, era positivo, foi negativo. E o 30 continua do lado de lá, negativo. Eu tinha 12, gastei 15, fiquei devendo 3Ps. E aí, menos 30. Este menos 3 está multiplicando e ele vai para lá dividindo. Então, menos 30 dividido por menos 3. E o meu P será igual a 10. 10 o quê? 10 pilhas. Ora, se eu quero o número de tapetes, eu posso pegar qualquer uma destas duas equações e substituir o meu P. Eu vou pegar, é óbvio, a mais fácil. X é igual a 12P. Portanto, o x será igual a 12 vezes 10. E o x será igual a 120. 120 o quê? 120 tapetes na caixa. Portanto, a nossa alternativa correta aqui é a letra E. E de exatamente. Agora, o exercício de número 27. Uma pessoa comprou empadas e coxinhas, num total de 30 unidades, e pagou R$ 114. Sabendo-se que o preço de uma empada é R$ 3,50 e o da coxinha é R$ 4,00, qual o número de coxinhas compradas? É isso que o problema quer saber. Primeira coisa a fazer aqui é chamar empadas de x, coxinhas de y. Veja você que, de posse dessas informações, eu já posso montar um pequeno sistema linear. Veja, o número de empadas somado com o número de coxinhas, eu tenho que foram comprados 30 salgados. Agora, olha só, eu sei que R$ 3,50 é o valor de cada empada e R$ 4,00 é o valor de cada coxinha. Então, veja, se eu pegar R$ 3,50 e multiplicar pelo número de empadas, depois somar por 4 vezes o número de coxinhas, eu terei que eu gastei o total, ou seja, R$ 114. Veja, o que me interessa aqui neste momento é eliminar ou a incógnita x ou a incógnita y. Vou eliminar a incógnita y. Então, eu vou multiplicar toda esta primeira linha por menos 4. Para quê? Para que eu elimine a incógnita y. Então, veja bem, menos 4 vezes x, menos 4x. Depois, menos 4 vezes y, menos 4y. E depois, menos 4 vezes 30, menos 120. E aqui, vou repetir a linha de baixo. Veja que já posso somar a linha de cima com a linha de baixo. E quando eu fizer isso, menos 4y mais 4y vai dar zero. Então, eu já posso cancelar. Agora, somando a primeira com a segunda linha. Veja, eu devia 4, paguei com 13,50. Portanto, aqui eu fiquei devendo 0,5x. O y zerou. Aqui eu devia 120, paguei com 114, eu fiquei devendo 6. Aqui veja, para não trabalharmos com decimais, eu posso multiplicar aqui por 10, toda essa linha. Então, veja, 10 vezes 0,5, eu terei menos 5x. E aqui,
10 vezes menos 6, eu terei menos 60. Este 5 está multiplicando, ele vai para lá dividindo. Lembrando que o sinal tem que vir junto. E aqui, x é igual, menos que divide menos é mais. Vamos agora fazer essa divisão. 60 dividido por 5. 5 vezes 1, 5. Para 6, 1. Abaixo esse zero. 2 vezes 5, 10. Portanto, o x é igual a 12. Mas o que é o x? O x é o número de empadas. Ele quer o número de coxinhas. Então, eu tenho que calcular o y. Como é que eu calculo o y? Posso pegar a primeira equação ou a segunda. Obviamente, pegarei a primeira, que é mais fácil. X mais y é igual a 30. O x é 12, já sabemos, mais y é igual a 30. E o nosso y será igual a 30 menos 12. O nosso y, então, será igual a 18. O que é 18? 18 é o número de coxinhas. A alternativa correta nessa questão é a letra C. 18 coxinhas. Questão 28. A tabela mostra o tempo de cada uma das 4 viagens feitas por um ônibus em certo dia. E aí você tem a primeira, segunda, terceira viagem, depois o tempo. Se o tempo total gasto nas 4 viagens juntas foi de 5 horas e 25 minutos, então o tempo gasto na quarta viagem foi de... Bom, primeiro vamos descobrir a soma destes 3 tempos aqui. 1 hora e 20 minutos, mais 1 hora e 15 minutos, mais 1 hora e 20 minutos. Somando esses 3, eu terei 2 mais 2, 4, mais 1, 5, terei 1 mais 1 mais 1, 3 horas e 55 minutos. Ótimo! Agora, o tempo total, diz o problema, que foi de 5 horas e 25 minutos. O que eu tenho que fazer é tirar o tempo gasto nas 3 primeiras viagens, 3 horas e 55 minutos. Agora perceba, de 25 minutos eu não posso tirar 55 minutos. Então, eu preciso tirar 1 hora daqui e somar esta 1 hora aqui nesses 25 minutos. Claro, essa 1 hora eu vou transformar em 60 minutos. Então, veja, como é que vai ficar? Tiro 1 hora daqui, eu terei 4 horas. 1 hora que eu tirei são 60 minutos. E aí, eu vou somar 60 mais 25, 85 minutos. Agora eu consigo tirar 3 horas e 55 minutos de 4 horas e 85 minutos. 5 tira 5, nada. 8 tira 5, 3. 4 tira 3, 1. Então, a resposta correta é a letra B. O tempo gasto na quarta viagem foi de 1 hora e 30 minutos. Eu quero chamar a sua atenção para o seguinte neste momento. 5 horas e 25 minutos é a mesma coisa que 4 horas e 85 minutos. Veja que eu tirei, como eu já disse, 60 minutos de 5 horas ficou 4 horas. E esses 60 minutos eu somei com os 25 deu 85. Tanto faz eu chegar e dizer, cheguei ao trabalho às 5 horas e 25, como eu cheguei ao trabalho às 4 horas e 85 minutos. É estranho, mas é a mesma coisa. Questão 29. Para uma reunião, foram preparados 5 litros de café. Após o consumo de 75%, o restante foi dividido igualmente em 2 garrafas térmicas. Assim, a quantidade de café em ml contida em uma garrafa térmica era de... Veja, primeira coisa, 5 litros é a mesma coisa que 5.000 mililitros. Eu não posso esquecer desta relação. Segunda coisa que nós podemos intuir do problema. Veja, 100% foi todo o café feito. Foram consumidos 75%. Então, na verdade, sobraram para ser dividido em ambas as garrafas 25% do café feito. 25% de
5.000 ml. Lembrando que 25% é a quantidade de café restante. E 25% pode ser escrito como 25 centésimos vezes 5.000 ml. Agora, olha só, vamos, como sempre, facilitar a nossa vida. Para cada zero aqui embaixo, eu corto um lá em cima. Porque eu tenho o sinal de vezes, eu posso fazer isso. Agora, eu tenho que fazer esta conta aqui. 25 vezes 50. Então, vamos lá. 5 vezes 5, 25. Vão 2. 5 vezes 2, 10. E 2, 12. 1.250. São esses 1.250 que deverão ser distribuídos em 2 garrafas. É o restante de café que sobrou. Então, vamos lá. 1.250. Tenho que dividir por 2 garrafas. 6 vezes 2, 12. Vai restar 0. Abaixo, o 5. 2 vezes 2, 4. Aqui resta 1. Abaixo, o 0. 5 vezes 2, 10. Pronto! Já tenho aqui a resposta do meu problema. A alternativa correta é a letra B, de questão bacaninha. Finalmente, pessoal, chegamos ao último exercício dessa maratona. 12 exercícios resolvidos. Vamos à leitura do problema. A figura mostra 2 salas A e B, ambas retangulares, com medidas em metros. Veja, tenho a sala A e a sala B. Sabendo-se que as 2 salas têm o mesmo perímetro, pode-se afirmar que a área da sala A em metros quadrados é... Veja, eu posso, com essas informações, montar uma equação que na qual eu tenha o perímetro do retângulo A. Então, veja bem. Se eu fizer 2 vezes x mais 3 e somar com x mais x, ou 2x, eu terei o perímetro de A. Veja, nesta equação, eu estou somando todos os lados deste retângulo. Então, o perímetro de A será igual a 2 vezes x, 2 vezes 3. 2 vezes x, 2x. 2 vezes 3, 6, mais 2x. Melhorando esta nossa equação, 2x mais 2x, 4x, mais 6 permanece aqui por enquanto. Agora, eu posso montar uma equação para o perímetro de B. Veja, eu tenho 2 lados que medem x mais 1. Então, x mais 1 vezes 2. E eu tenho também 2 lados que medem 8. Veja, se você ainda não entendeu, deixe-me lembrá-lo. Este lado de baixo também mede 8. Esta lateral esquerda também mede x mais 1. Aqui, o lado de baixo mede x. E este lado direito mede x mais 3. O que garante isso? Estamos falando de retângulo. Voltando aqui, perímetro de B será igual a 2 vezes x, 2 vezes 1. 2 vezes x, 2x. 2 vezes 1, 2. Mais 16. Veja que o perímetro de B será igual a 2x mais 18. O que eu posso fazer agora? Diz o problema que tem o mesmo perímetro. Então, eu posso pegar o perímetro de A e igualar ao perímetro de B. Quem é o perímetro de A? 4x mais 6. E o perímetro de B? 2x mais 18. Veja, quando eu achar esse x, eu encontrarei o lado menor de A. Então, vamos lá. 4x, que eu vou tirar 2x, será igual a 18. Este mais 6 vem para cá como menos 6. 4x menos 2x, eu tenho 2x. 18 tiro 6, eu tenho 12. Veja que esse 2 está multiplicando, então ele vai para lá na operação inversa, dividindo. E o meu x será igual a 6. Ora, acompanhe comigo aqui. Se este lado mede 6, este lado aqui, o lado maior, mede 6 mais 3, que é igual a 9. Ora, como eu quero a área da sala, eu vou utilizar a formulinha para o cálculo da área de um retângulo. Lado maior vezes lado menor. Portanto, a área será igual a 9 vezes 6.
E a nossa área final será igual a 54 metros quadrados. Esta é a resposta final. Portanto, a alternativa D, de divina, é essa resposta. Espero ter sido útil para vocês que vão fazer essa prova para ingresso na Polícia Militar do Estado de São Paulo. Desejo a todos vocês uma boa sorte. E mesmo você que não vai fazer a prova, todos esses exercícios são úteis para o seu aprendizado. Aproveite você também para estudar. Grande abraço a todos e até a próxima aula. Até lá!